Glória a Deus. Tem gente feliz hoje? Amém. Porque Deus é bom o tempo todo o nosso Senhor é bom. Quem crê nisso? Queridos, sem mais delongas, gostaria que você já deixasse sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. Nós vamos fazer a nossa reflexão hoje a partir desse texto. Aleluia. Queridos, eu vou ler Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Eu vou ler na versão que pode estar... É um texto muito conhecido, mas eu vou ler numa versão mais fácil, para que todos possam entender a mensagem de hoje. Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Diz o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar nos meus lugares altos. Amém? Queridos, o texto de hoje traz a nós um sermão que o tema é fé inabalável em tempos de crise. Esse texto que nós lemos está dentro do livro de Abacuque, um livro de um dos chamados dos profetas menores, e que é um personagem que vai ser mencionado apenas em seu próprio livro. Nós não vamos ver a evidência de Abacuque em outros momentos da palavra. Então, nós temos aqui uma preciosidade de uma mensagem que o Senhor tem para a igreja na noite de hoje. Você crê nisso? Glória a Deus. Queridos, aqui nós entendemos que esse homem recebeu do Senhor uma revelação, um direcionamento de um livro que é um pouco diferente dos outros, porque a maioria dos livros descrevem situações específicas que estavam acontecendo, mas esse livro é sobre um diálogo entre um profeta e Deus, onde ele fazia a sua fala, a sua oração, e o Senhor respondia. Ele fazia de novo a sua oração e o Senhor respondia. E é um livro curto, 3 capítulos. E no 3º capítulo, ele canta este capítulo. Quando nós lemos no primeiro versículo, vai dizer que a oração, o primeiro versículo do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, de acordo com o Shignot, que era uma técnica ou uma base musical que já existia, que fazia com que quem utilizasse desse método, vamos dizer assim, tivesse que cantar com violência essas palavras. Então, quando o profeta Abacuque, ele diz, mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não está falando como eu estou falando. Ele está falando, mesmo que a figueira não floresça. Ele está dando ênfase, ele está dando paixão, ele está se entregando nessa fala. E essa fala é posterior a um capítulo em que Deus revela para Abacuque, no capítulo 2, algo muito pesado que acontecerá com aqueles que o rejeitam. Ele dá uma especificidade à Babilônia, mas esse texto ele se abrange para além da Babilônia.
Nós sabíamos e conhecemos através do livro de Daniel que o povo hebreu foi escravizado pela Babilônia. Sabe aquela história que nós conhecemos? Bento é apaixonado pela história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele fica eufórico quando a gente conta que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram às vantagens do rei, às exigências do rei, e foram jogados numa fornalha pela ousadia e a coragem de não ser subserviente àquilo que não agrada ao Senhor. E aí Bento vibra quando a gente está lendo e fala assim: e eis que surge um quarto homem que parece como, e Nabucodonosor tem ali uma visão que ele diz, e parece como o filho de um Deus. E quando a gente fala desse quarto homem, ele fica todo empolgado, porque ali é o Senhor que veio para libertar aqueles que estavam sendo condenados para o fogo consumidor, e o Senhor vem para nos resgatar para uma vida abundante. Aquele período foi um período de escravidão, foi um período de violência que o Senhor permitiu que o seu povo vivesse. Neste livro de Abacuque, eu estou abrindo para que você tenha a vontade, a curiosidade de ler um livro curto de 3 capítulos. Nós estamos num momento diferente, na busca e no anseio pelo ensino, pelas coisas da palavra, com a nossa escola bíblica que tem acontecido nas quartas-feiras. Então você aproveita esse embalo, desse desejo, dessa vontade de aprender mais, e vai ali, você vai entender muitas coisas que são ditas nos outros livros e vão criar conexões ali. O Senhor estava preparando para que a Babilônia entrasse. Ele afirma para Abacuque até como aquilo aconteceria. Ele diz que era um povo que zombava das cidades que tinham fortalezas. As cidades tinham seus muros e os babilônicos, eles zombavam das cidades que tinham fortalezas e se envaideciam delas. Porque eles tinham estratégias até para entrar nessas cidades. Eles faziam morros de terra. E isso quem disse foi o Senhor, respondendo a Abacuque o que aconteceria. Eles vêm de uma maneira tempestuosa, são violentos, não param. Eles vêm e criam morros de terra de maneira rápida e conseguem transpor, entrar por essas fortalezas. O Senhor estava avisando a Abacuque tudo isso. Então é um livro que aparentemente é sobre tragédia. É sobre falência, é sobre morte. É um livro que pode abalar a fé daqueles que revelam algo para que atinja a fé daqueles que têm uma fé emocional. Mas hoje, na palavra de hoje, o Senhor vai despertar em nós um entendimento novo, que a fé não é emocional. A fé não se move pelas emoções, pela raiva, pela tristeza, pelo medo. A fé se move pelo Espírito. Ela está num outro campo. Ela está em um outro lugar. Porque a fé procede para uma conexão e uma busca com algo que não é sobre o homem com o homem. Então não é emocional. É sobre a relação de Deus com a sua criação. E da sua criação procurando o seu Criador. Então é espiritual. Então, em sequência, nós entendemos que esse livro vai apontar 3 coisas importantes para a gente. Esse livro vai apontar muitas coisas importantes para a gente, mas um dos fundamentos espirituais importantes que temos aqui é que nós estamos numa igreja do movimento evangélico, que é produto da reforma protestante. E existia um homem no início dessa reforma, chamado Martinho Lutero, que ele teve uma frase, que essa frase marca o trabalho de Martinho Lutero, e essa frase não é dele, é de Abacuque. O justo viverá pela fé. Quem crê nisso? Amém. Esse é um dos fundamentos. O outro fundamento que nós encontramos, que é revelado aqui, é que Deus é soberano sobre todos. Especificamente, o livro de Abacuque vai dizer que Deus é soberano sobre as nações. Mas nós podemos abrir aqui de uma maneira muito mais larga. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E o outro ponto é que a fé precisa ser espiritual e não emocional. Queridos, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês.
Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Esse é o primeiro versículo. Esse é o versículo 17. Esse versículo está falando de uma... Não sei se você conseguiu pegar isso, mas é sobre uma decadência. Esse texto é sobre falência. Eu não sei se você já percebeu isso. Mesmo que a figueira não floresça. A primeira fala, a figueira não florescendo. Nós temos na sequência falando da videira sem uvas. A figueira e a videira são na Bíblia símbolos de prosperidade. Quando nós vamos ver em vários outros momentos árvores que dão frutos, você tem muito a referência da videira e da figueira. Mas elas não estão mais dando frutos. Elas faliram. Falha na safra de azeitonas, que é o que produz o azeite, que era essencial para a alimentação e para a produção de energia dentro do contexto da época, para a luz. Seus candeeiros eram acesos com esse azeite. Na Bíblia também nós vamos entender que o conceito de azeite está muito relacionado também à unção. A presença de Deus nos homens e como esses homens expressavam a presença de Deus para fora, por conta do contexto do azeite produzir luz. Então nós temos aqui uma falência dos frutos, uma falência da unção. A lavoura sem produção de alimentos, falta de colheita e fome, e nenhuma ovelha no curral, nem bois nos estábulos, que significa uma perda total do sustento. Aqui, nós precisamos lembrar que o reino de Judá, da época de Abacuque, estava em decadência. Ele estava falindo, não só financeiramente, mas porque era produto, era fruto de uma postura espiritual daquele povo, que estava se distanciando das Escrituras, que não procurava mais os ensinamentos, que não procurava mais vínculo com as coisas do Senhor. E é por isso que eu disse lá atrás, que Deus disse a Abacuque: eu estou enviando a Babilônia. Isso é duro, não é? O Senhor estava enviando um grupo que trouxe um período de escravidão. Mas nós sabemos, vamos pulando aqui as etapas e pulando a história, nós sabemos que o povo hebreu cresceu, se fortaleceu em valores e em vínculos com o Senhor depois da escravidão da Babilônia. Nós temos o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos o testemunho de Daniel, que é um dos maiores personagens da Bíblia, em termos de fé, de compromisso, e exala a ideia de um jovem que não vendia os seus valores. Mas nós sabemos então que vem a tribulação. Abacuque foi avisado de uma tribulação. Já sabemos do resultado do povo hebreu se libertando do cativeiro na Babilônia. Então nós temos aqui um primeiro sinal profético. As tribulações virão, meus amigos. As dores virão. Mas em Cristo venceremos. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Essa é a palavra firme de hoje. Se tem uma palavra-chave para hoje, é essa: o justo vive pela fé. Não vive por suas emoções. Não vive se movimentando por elas. Elas influenciam em você. Mas a sua vida é pelo seu vínculo, na sua crença, na sua inclinação de certeza daquilo que é o Senhor na sua vida. Aqui nós entendemos que essa é a vida. Inclusive essa é a vida cristã. Que às vezes eu sei, lá fora tem gente ensinando o contrário. Mas a vida cristã também passa por crises. A fé verdadeira, ela não vai depender dessas crises, dessas circunstâncias externas. Porque a fé é a confiança em Deus. Ela não está vinculada
a essas questões de morte, mas de vida abundante. E eu sei que tem dias que é muito difícil crer. Tem dias que é muito difícil inclinar o nosso entendimento à verdade do Senhor. Tem dia que é muito difícil. Mas nós temos uma falsa percepção de que existem outros caminhos. Mas Jesus deixou muito claro: eu sou o único caminho. Todo o resto é fantasia. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é maldição que foi plantada na sociedade, no nosso entendimento, na nossa história. Pois tudo que não é Cristo é morte. E eu falo isso para você como um alerta. Aquilo que não é Cristo é morte. E eu sei que tem coisas que até parecem ser Cristo. Tem coisas que parecem muito corretas. Questões morais fascinantes. Éticas, belas. Mas se não tem a presença do Senhor, é lugar de morte. Nós conhecemos pessoas maravilhosas. Pessoas com bons comportamentos. E às vezes a gente cai na besteira de dizer algo. Como é que eu prego do evangelho para essa pessoa? Ela não bebe, ela não mente, ela é uma pessoa correta. Mas é porque, igreja, o evangelho não é sobre isso. É sobre vida abundante, possibilitando às pessoas vida eterna. Viver com o Senhor, promovendo um arrependimento verdadeiro, que não é só sobre os comportamentos sociais, mas sobre a abertura para uma alma liberta dos vínculos com o mal, para se prender ao Senhor. Existem muitas pessoas boas aos nossos olhos, sociais, políticos, pessoas corretas e coerentes. Sem Cristo, elas só têm um caminho. Por mais lindas que elas sejam, por mais perfeitas que sejam as suas palavras, por mais coerente que seja o seu entendimento sobre tudo, sem Cristo, elas só têm um lugar para chegar. E não é com Ele. E às vezes o diabo tem consciência total sobre isso, ele sabe disso. E às vezes ele engana ao povo de Deus, ele engana a gente. Porque a gente cria um mundo como se tudo fosse ligado à ética e à moral, à ideia de se a pessoa é respeitosa, se a pessoa tem boa fala, se a pessoa é coerente com os meios, e a gente já está satisfeito. E aí a gente se perde, e perde o fogo de levar um evangelho libertador para essas pessoas, porque a gente acha que libertação é só para o drogado, que está lá vivendo um nível de aflição visível, muito alto. Para o bandido que está lá na cadeia, temos que evangelizar os bandidos. E a gente esquece que o destino dessas pessoas é o mesmo destino do meu melhor amigo da escola e do trabalho, que é uma pessoa exemplar, mas não reconhece a Cristo. Ela está destinada a ir para o mesmo lugar do bandido, para o mesmo lugar do mais perverso dos homens. Segundo ponto, nós lemos o versículo 17 agora. E lendo agora o versículo 18. Ainda assim, eu exultarei, me alegrarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando o profeta vai dizer ainda assim, ele está dando um contraste. Ele está dando condição. Olha, ainda assim, por quê? As árvores não estão dando frutos. Não tem animais nos currais. Não tem nada de bom acontecendo na minha vida. Não tem nada que me é útil e me é agradável aos meus sentimentos. As minhas percepções sensoriais. Comer, beber, estar. Não tem nada que me serve. Não tem nada que me é útil.
E o versículo já vai quebrar essa expectativa negativa, dizendo: ainda assim, Abacuque decide confiar. Exultai no Senhor, porque a alegria dele não vem daquilo que ele tem. Exultar é a condição de estar alegre. A alegria de Abacuque é exultai no Senhor. Eu não estou me alegrando daquilo que tenho. Até porque se eu dependesse da minha alegria nas coisas que tenho, Abacuque estava perdido aqui. Porque ele estava dizendo, ainda que eu já tenha perdido todos os frutos, ainda que eu tenha perdido todos os animais no curral, que eu tenha perdido todas as minhas posses, me alegrei no... Se faça essa pergunta agora. Quem é o Senhor na sua vida? O Senhor te deu motivo para você se alegrar nele? Aquilo que Deus traz para você, você já consegue enxergar que há motivos para você estar alegre nele? Quando nós exercitamos esse pensamento, nós amadurecemos os nossos vínculos com o Senhor e amadurecemos a nossa relação com essa palavrinha de hoje, fé. Porque nós entendemos que a nossa fé não está condicionada ao solo, à terra, ao mundo, à poeira, às coisas tangíveis, mas às coisas espirituais. E aqui ele deixa muito claro que essa espiritualidade dele está no Senhor. Me alegrei no Deus da minha salvação. Usa uma palavra que em seu sentido original significa vibrar de alegria. Ele não apenas confia naquilo que o Senhor está fazendo, mas ele celebra, ou seja, ele se movimenta nessa alegria. Lembre-se, Abacuque não está falando isso em um tom como alguém que simplesmente está avisando alguém. Mas lembre-se que lá no primeiro versículo disse que esse capítulo ele está extravasando em cântico. Ele está cantando isso aqui. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. É isso que ele está fazendo. Ele está trazendo, ele está pondo para fora uma certeza. Me alegro em ti, Senhor. Mesmo no dia mau, no dia mais sombrio, no dia perdido da minha existência, no dia que as minhas lágrimas tomaram conta daquilo que sou e parecia que era a única posse que eu tinha, era a minha própria tristeza, todavia me alegrarei, porque eu estou depositado em ti. Eu estou entregue totalmente àquilo que tu és. Este é o Senhor. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então a gente fecha esse ponto afirmando que a alegria do crente, quando eu falo crente, aquele que crê, aquele que a gente vincula muito crente a aquele que está imerso na instituição evangélica, mas crente é aquele que crê, aquele que tem consciência, que a gente precisa amadurecer, que não é só o ato de vir à igreja, não é só o ato de ser disciplinado com a célula, não é só o ato de ser disciplinado com os meus horários, com ensaios, com os programas da igreja, mas a primeira disciplina que eu tenho que ter não é com o programa, não é com o ativismo, a primeira disciplina que eu tenho que ter é com o Espírito. E aí, nós vamos compreender que a nossa alegria não está condicionada a momentos bons. Existe uma palavra da moda que está circulando muito, eu vejo muitas citações dela na internet. As pessoas vão para ambientes de muito fluxo emocional e respondem da seguinte maneira: você sentiu a atmosfera?
a atmosfera desse lugar. A atmosfera, no conceito físico, é um ambiente restrito. Nós temos camadas, na verdade, professor, nós temos camadas que indicam lugares, ambientes específicos. E a nossa atmosfera terrestre, ela limita um campo de força que é chamado de gravidade. E você sabe o que a gravidade faz? Traz você para o mundo. A gravidade não lhe permite voar. A gravidade não lhe permite ir para o céu. A gravidade lhe conecta ao solo, à terra, ao chão. Isso é uma metáfora que eu estou trazendo, obviamente. Eu poderia fazer em outro contexto. Em outro contexto é bom. Às vezes você está viajando e tal, a gravidade é aquilo que ele traz para a realidade, para o solo. Mas nesse contexto aqui, eu estou afirmando, eu estou dizendo que a gente não pode usar esse termo no contexto do exercício da nossa fé e do ambiente aqui da comunhão da igreja. Porque a atmosfera, por conta de como foi as expressões que o culto me proporcionou, é apenas uma fé que promove emoções. Mas eu tenho falado desde o primeiro minuto, desde 7h28. A fé é espiritual. E aqui entra um ponto muito importante da nossa reflexão. Queridos, um deprimido pode ter fé. Alguém que carrega uma doença terminal, ela não é menos digna espiritualmente de quem está saudável. Quem tem um corpo perfeito não é menos digno de quem tem um corpo deformado. A fé não está vinculada a essas questões, por mais que já estejam ensinando isso. Porque a fé não é física, nem emocional. Elias estava desesperado dentro de uma caverna, fugindo, morrendo de medo. E foi naquele processo de desespero que o Senhor ressignificou o seu desespero para que ele tivesse uma nova descoberta dele em Cristo. A tristeza ali foi um caminho para um lugar novo. Jesus teve seu corpo perfurado, sangrava, mas toda a dor e a falência de um corpo promoveu redenção e vida em abundância. Porque o que Cristo estava fazendo, o seu propósito não era físico. O seu compromisso não era com o seu corpo, mas com o Espírito. O propósito do Senhor era espiritual. Aqui a gente entende a diferença. A fé é plenamente, totalmente e integralmente espiritual. Pessoas tristes podem estar tristes com algo que aconteceu. E mesmo assim, a sua fé pode ser inabalável. Porque ela pode estar triste sobre aquilo que está acontecendo com o seu corpo, com a sua história, com o seu projeto, com o seu programa, com suas missões, com suas ideias, intenções, mas ele ainda consegue. Senhor, tudo me deu, tudo me tirou, bendito seja o nome do Senhor. A fé é um outro campo, por isso que a fé é um lugar de se exercitar. A fé é um lugar de treinamento. Fé a gente tem que estar colocando em prova e estar sempre botando ela em movimento. No dia mau, uma grande oportunidade. Obrigado, Senhor. Uma oportunidade para me redescobrir em Ti no dia de hoje. Pois o Senhor está me dando uma oportunidade, mesmo com os frutos, as árvores sem frutos, com os currais sem animais. Eu estou tendo mais uma oportunidade de lembrar. Em Ti me alegrarei. E no último versículo que nós tivemos aqui, no último trecho do versículo 18, me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que palavra profética, da minha salvação. Abacuque, que a gente fala isso, que quem está vindo para a escola bíblica já pegou isso, né? A Bíblia toda, Novo e Velho Testamento, ela é sobre Jesus, igreja. Ela é sobre Jesus. Seja o Novo, seja o Velho Testamento.
Abacuque está dentro de um contexto que Jesus ainda não tinha vindo como homem encarnado. Mas ele já falava e já usava termos que fazem um sinal profético do que é o Senhor para a vida do homem. Ao Deus da minha salvação. Este é o Senhor. Você crê nesse Senhor? Então a nossa alegria se deposita em alguém que morreu por nós de maneira incondicional, que sofreu, morreu, padeceu, e o seu corpo se deteriorou dentro de um contexto de violência, de perseguição, e mesmo assim o Senhor não baixou a sua cabeça, porque o seu propósito não era físico, era espiritual. Não era de momento, mas de lugares eternos. Porque o Senhor não opera dentro do tempo, da nossa lógica espacial, sobre as coisas que nós entendemos como ontem, como hoje, como amanhã. O Senhor opera em um lugar diferente, em um lugar de eternidade. As coisas do Senhor, a cultura do Senhor, o pensamento de Deus, ele não é como o nosso, ele é superior ao nosso, porque ele não está preso e escravo do tempo, das emoções, das questões físicas, dos credos humanos, das vaidades de sonhos aparentemente puros, mas muitas vezes desconexos do desejo, da vontade de agradar a Deus. O Senhor está falando com muitos nessa noite. Eu creio nisso. Versículo 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, como o da corça, em algumas versões. Faz-me andar em lugares altos. Aleluia. O primeiro trecho do versículo vai dizer: o Senhor, o soberano, é a minha força. Que é uma palavra que se usava também para falar que é a minha resistência. Ou seja, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu escudo. Você lembra que lá atrás eu falei que Deus, quando vai sinalizar para Abacuque como os babilônios entrariam nas cidades de Judá, que eles zombavam das cidades que tinham fortalezas, que eles faziam morros de terra para pular a cerca, para pular as fortalezas. Vocês lembram disso? As cidades se sentiam protegidas pelos seus próprios muros. Mas nessa palavra, quando vai dizer a minha força, era uma palavra que também usava para dizer é a minha fortaleza. Porque o Senhor está dizendo, a fortaleza construída pelos homens, ela pode ser violada. Mas eu sou a sua fortaleza. E essa é intransponível. Essa o mal não te toca, não te pega e não te toma. Pois eu estou contigo. Deus é fiel, igreja. Se Deus é fiel, então realmente a fé não pode ser emocional, mas espiritual. Porque Deus não é homem. Na sequência, o versículo 19, depois de dizer que o Senhor é soberano e é a minha força, vai dizer, faz os meus pés como os da corça, faz os meus pés como o do cervo. Porque os cervos são ágeis e conseguem se manter firmes em terrenos difíceis. Essa palavra ela é uma palavra que vai na contramão de muito que se tem dito e ensinado. Porque a fé em Cristo não é para nos colocar em lugares fáceis, mas é para nos dar os instrumentos necessários para andar sobre lugares difíceis. Nós vamos continuar andando em ambientes difíceis, convivendo com pessoas difíceis, recebendo propostas difíceis. Mas em Cristo, nós temos os instrumentos, porque Ele nos deu os pés como os da corça, que nos faz andar sobre lugares difíceis. Porque agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim.
não é a minha condição, não são as minhas ferramentas, não é o meu próprio entendimento, o meu próprio repertório, mas eu estou dizendo: Senhor, nada tenho, nada sou, me esvazio das minhas vaidades, vem e toma conta da minha existência e me guia pelo teu caminho, com os teus pés, com o teu entendimento. O Senhor nos habilita para uma vida difícil. A palavra que Abacuque está dando aqui é a seguinte: aqueles que não me ouvem e aqueles que me ouvem, aqueles que ouvem o Senhor, os que não ouvem o Senhor, caminharão nos mesmos lugares. Mas aqueles que não têm os pés como o da corça, aqueles que não têm a mim como fortaleza, esses irão padecer, porque o terreno é muito difícil. Mas eu te ajudo, eu te sustento. Deus, igreja, Ele avisa, mas Ele cuida o tempo todo. Nesse mesmo texto, há um momento na fala, depois que o Senhor revela um bocado de coisa para Abacuque, Ele vai dizer: Abacuque, faz o seguinte, faz uma placa bem grande e coloca num lugar bem visível, de uma maneira que ela fique tão clara de ser entendida, que até quem passe correndo a perceba. Oh, Senhor, a minha palavra está clara, para que chegue a todos, até para quem está distraído. Todos estão tendo o direito e a oportunidade de ouvir do Senhor. As palavras estão sendo ditas, as coisas estão sendo reveladas. Abra o seu coração para as verdades eternas do Senhor. Porque a placa é um outdoor bem grande na porta da tua casa. A revelação que o Senhor deu a Abacuque era uma revelação dura, sombria. Tu tem consciência que é como se fosse um recado dizendo: está vindo uma galera aí, vai invadir Juazeiro, e todo mundo vai ser escravo. Estou avisando. Deixa claro, para que todo mundo saiba, que o motivo, inclusive, dessa escravidão, que ele estava alertando, era a decadência das relações daquele povo com o Senhor. As pessoas estavam ouvindo coisas tortas, estavam fugindo da palavra. Parece que a gente está falando do nosso tempo, né? Estavam fugindo das verdades do Senhor. Está vendo como o ser humano sempre foi duro? Sempre foi troncho. Não teve nenhuma fase que ele foi melhorzinho. Sempre foi uma espécie difícil. E sempre o Senhor esteve com a humanidade. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o Senhor que eu creio. É o que você crê, se fosse, manifeste. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, então assim como Judá entrou nessa decadência que eu estou falando agora, abandonou a lei, muitos hoje abandonam também a palavra de Deus e vivem um evangelho que não é espiritual, mas vivem um evangelho emocional. Eu vou repetir. Aquilo que é emocional é sobre momento. Aquilo que é espiritual é eterno. Você escolhe o que é que tu quer viver. Sabe quando na casa faz a feira do mês e vem as guloseimas e você se empolga e consome tudo de uma vez para ter a experiência sensorial de comer o chocolate, de comer o biscoito, de comer tudo. E aí, mas nem sempre tem condição de repor isso. Aí tu vai ficar, comeu segunda-feira, tu vai ficar terça, quarta, quinta, sexta, dia 8, dia 10, dia 15, dia 20. Aí quando chega o seu salário de novo, aí vai pro sushi, que é uma vez na vida. Aí depois chega dia 15, dia 20, dia 25, e realmente uma coisa foi certa, era só uma vez na vida, uma vez no mês. Mas aqui, o Senhor está trazendo para a gente ter uma responsabilidade espiritual. Porque estão ofertando para a gente experiências. Eu não estou falando de experiências mundanas, gente. Eu estou falando de coisas que estão
aparentemente dentro do universo da igreja. Experiências emocionais, de momentos. Deus não veio para a humanidade para momentos. Veio para permanecer. O Senhor quer permanecer na sua história. Ele quer permanecer na sua consciência. Permanecer no seu coração. Não é passagem. Não é que eu passo a semana toda distante de Deus fazendo o que eu bem quero e venho recarregar. Vou para a igreja. Vou fazer o quê? Recarregar as baterias. E é um carro elétrico, é? Não. Você com Deus, você não vai recarregar a bateria e igreja. Com o Senhor nós respiramos. Ele é o ar que nós respiramos. Comida, você até consegue jejuar, você consegue passar um tempo sem comer, com muito esforço às vezes, mas você consegue. Água é um pouco mais difícil, mas você também consegue se privar em algum nível. Agora tenta aí se privar do ar. Ele é tão comum a sua sobrevivência em relação à comida e água. Ele é tão comum a sua sobrevivência que você esquece que respira. E Deus é uma parte tão relevante da nossa existência, que não é nem relevante, é uma palavra que até empobrece o que Ele é. Ele é tudo na nossa existência. Que às vezes a gente cai na rotina dos sentimentos, das expressões sensoriais, e nós esquecemos que nós precisamos respirar Deus. Respirar do Espírito. Não existe, porque não demanda disciplina. É tão natural como o ar que eu respiro. Mas você tem consciência quando a gente canta isso numa canção? Tu és como o ar que eu respiro. Querido, se faltar, morre. E não é que morre daqui a algumas horas, dias ou semanas com água, como água e comida. Mas morre daqui a alguns minutos. Aleluia. Então é isso, no capítulo 1, para quem estiver anotando, é o capítulo 1, versículo 4, que vai dar evidência que quando a lei se enfraqueceu em Judá, a justiça foi pervertida. Assim como nós falamos que muitos abandonam a palavra de Deus e vivem um evangelho emocional, um evangelho de momento, ao invés de um evangelho eterno, de um evangelho contínuo, nós percebemos que a própria Bíblia é deixada de lado. E às vezes nós vivemos de outros tipos de palavra que alimentam, que afagam o nosso ego, que servem para aliviar o nosso coração. São paliativos, mas não curam, não libertam, não transformam. Eles lhe anestesiam naquele momento. Esse tipo de palavra lhe dá um aconchego, mas ela não promove mudança. Porque o que promove mudança é Cristo. E o que promove mudança é arrependimento verdadeiro. E arrependimento é processo. Porque se arrependimento é metanoia, que é mudança de mente, então arrependimento é constância. Arrependimento não é uma alavanca, não é um botão, não é uma carta que eu assinei. Arrependimento é se submeter a uma nova estrutura de ideias, para que as ideias do velho homem morram todos os dias, para que uma nova consciência se instale em mim todos os dias. Eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio ao meu ego, eu renuncio às minhas vaidades, eu renuncio a muitas coisas para que o Senhor aplique em mim, encontre espaço nas outras que eu estou matando, que eu estou afogando, que eu estou sufocando, para que algo novo, vivo e eficaz se instale na minha história.